E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prática das ginásticas artísticas e suas relações com o crescimento e desenvolvimento do praticante, certo? E aí a pergunta clássica é: por que os ginastas são baixos? Isso é verdade? Isso é mito? Isso não é? A gente vai ler esse primeiro parágrafo e a gente vai desenvolver em cima dessa pergunta, tá? Poucos esportes geram tantas controvérsias a respeito da influência de sua prática como a ginástica artística. Por que isso? Porque normalmente a gente vê o que se passa no alto nível. No alto nível, a gente vê muitos atletas com estatura baixa. É ou não é? É sim, né? Mas vamos lá. A maioria das pessoas acredita que a prática pode interferir negativamente no desenvolvimento estatural do praticante. Outros pensam que as meninas ficam com os corpos excessivamente musculosos e masculinizados. Então vamos lá. A prática, ela vai deixar a criança menor do que deveria ser? Sim ou não? O que vocês acham? Bom, a literatura, ela vai explicar que não. O desenvolvimento, ele vai ser adequado, certo? Principalmente para aqueles alunos, aquelas crianças que vão estar fazendo aquela modalidade ludicamente ou como aprendizado motor. Você não vai estar tendo uma alta intensidade, você não vai estar tendo um alto volume. Estatura, ela pode ser variada? Pode, se for nesse caso, pode ser variado. Por que não? Porque qualquer um não pode? Só porque o cara é altão, a menina é altona, ela não pode fazer, ela não pode ter aprendizado ginástico? Lógico que sim. Porém, quando a gente chega numa especialização, num rendimento um pouco maior, no alto rendimento, é selecionado alguns atletas. Por exemplo, num atleta de futsal, se você tem uma aptidão para aquele esporte, você vai desenvolver e você vai para o alto rendimento. Aí a gente está falando de técnica, tá? A gente não está falando de tamanhos, de dimensões corporais. Mas no vôlei, hoje em dia, 95% dos atletas, eles têm que ter uma estatura muito alta, eles têm que ter uma envergadura muito alta. Se vocês forem ler o artigo que eu pedi para vocês, depois eu toco mais nesse assunto, vocês vão ver que em 84, a estatura do pessoal para 2004, ela é bem diferente. Então, muito provavelmente, esse pessoal que jogou voleibol aqui não estaria atuando no alto rendimento da mesma forma que 2004. Então, a modalidade também ela vai se adequando, ela vai evoluindo e também a forma de se praticar o biotipo ele vai evoluindo também. Quer dizer que um atleta pequeno não pode? Pode sim. Por que ele não pode participar como líbero? Por que ele não pode participar como levantador? Então ele pode estar trabalhando, ele pode estar atuando em alto nível sim. A porcentagem ela é pequena? Ela é pequena. Mas pode sim, no basquete a mesma coisa. No futebol tem atletas muito altos hoje em dia que a gente não vê atualmente porque eles eram muito desengonçados, que eles atuam com maestria algumas vezes. Tem atleta de 2 metros, eu lembro de um atleta da República Tcheca, era o Kuler, se eu não me engano. O cara tinha quase 2 metros de altura, excelente cabeceador, excelente pivô, matava bem a bola, dominava muito bem a bola, girava bem. E era um atleta da seleção da República Tcheca, da seleção nacional. Então, de alto nível, altíssimo nível, né? Então, quando a gente chega no alto nível na ginástica artística, é selecionado atletas com a estatura mais baixa, principalmente na GA feminina, certo? Por que isso? Porque biomecanicamente é mais favorável em termos de rotações, principalmente no eixo longitudinal. As rotações e as forças, o biotipo, ele favorece a esse desenvolvimento. Então, muitas das vezes, a pessoa, o atleta, com a estatura mais baixa e com um peso menor, ele vai ter muito melhor desempenho do que a pessoa com outras dimensões. Então, biomecanicamente, isso é comprovado. É por isso que a gente vê muito mais atletas.
Durante a história da ginástica artística, a gente vê atletas que foram campeões mundiais, campeões olímpicos, as mulheres com 1,70, 1,75, que é fora da média, da curva natural da ginástica artística. Homens com 1,80, 1,85 também ganhando medalhas mundiais e olímpicas, fora da curva. Mas, no geral, a estatura baixa ela vai prevalecer. Nós vimos nas nossas aulas anteriores que o que é que vai gerar um desempenho melhor? A gente viu que o aprendizado, logicamente motor, a gente separa algumas coisas, e a junção coordenativa, a vivência, o ambiente, a instrução, a parte externa, que é a instrução do professor, como ele vai trabalhar, do técnico, isso pode desenvolver muito em atletas, que muitas das vezes a criança ela tem uma estatura pequena, mas não tem a técnica adequada, não consegue desenvolver a técnica adequada. E muitas das vezes um atleta alto consegue desenvolver mais do que um atleta baixo. E aí pode aparecer um atleta com uma estatura fora da curva que pode aparecer em alto nível. Por que não? Certo? Mas, novamente, no geral, é colocado um atleta de baixa estatura por conta de vantagens que ele vai ter biomecânica em relação a outros atletas de outras dimensões. Saindo do alto rendimento, eu posso relatar por experiência própria, acho que já falei algumas vezes isso em sala, tanto na ginástica para todos quanto na ginástica artística, que eu tive uma professora lá na UNB, em que a minha professora ela tinha ou a minha estatura um pouco mais alta, eu tenho 1,70,5, acho que ela era um pouquinho mais alta do que eu, em que ela ensinava muito bem ginástica, ela sabia fazer muito bem, executar os movimentos, não foi para o alto rendimento, porém ela seguiu na carreira na ginástica por outras vias, ela é árbitra internacional, ela já participou de mundiais, de Olimpíadas como árbitra e tá aí. Consegue trabalhar com ginástica artística. A filha dela foi da minha turma de ginástica artística, se formou junto comigo e hoje em dia ela é professora da UNB de ginástica artística e a menina é bem mais alta do que eu, estatura. Também participou de ginástica quando tinha uma idade mais nova, não seguiu a carreira de ginástica no alto rendimento, mas praticou, sabe executar bem, além de ser uma excelente professora e tá aí. Trabalhando com ginástica, praticando ginástica. Então, a ginástica ela pode ser executada por todos, trabalhada por todos? Pode. Independente da estatura, independente do biotipo, independente da idade, basta nós, professores de educação física, sabermos trabalhar com isso. Uma pergunta também, acho que eu ainda não toquei nesse assunto, o alto rendimento ele vai atrapalhar no crescimento? Não, é mito. É que nem a musculação. Um tempo atrás, a musculação, não vai desenvolver? Não, é um esporte como outro qualquer. É uma modalidade como outro qualquer que, se trabalhado adequadamente, ele vai desenvolver a criança assim como qualquer outro esporte. Nós vamos ver, vocês vão ler no artigo de vocês, que nós temos a carga genética, que seria isso. Nós podemos chegar até determinada altura, que isso vem dos nossos pais. A partir dali a gente não passa mais, mas temos outras influências além da genética que vão influenciar, a gente vai chegar nisso ou não, certo? Como alimentação, como treinamento, como é o nome da palavra que eu sempre uso em crescimento? Como a interatividade, se você vai ser estimulado, a estimulação ou não disso daí, certo? Então, hoje em dia, a literatura não comprova que a ginástica vai atrapalhar o desenvolvimento. Assim como outras modalidades, o que é que pode acontecer? Se você tem um treinamento muito mais intenso, você pode atrapalhar alguns desenvolvimentos hormonais, como tem hormônios que são baseados em gordura, em lipídios, que são lipoprodutivos. Então, se você tem uma carga baixa de lipídios, você não vai produzir adequadamente aquele
hormônio, que é o GH, por exemplo, que é o hormônio do crescimento, mas que você, adequando essa carga de treinamento, esse hormônio ele volta a ser produzido normalmente, e o estirão, que ele foi um pouco retardado, que deveria acontecer naquele estágio, ele acontece depois, mas o crescimento ele continua sendo adequado, tá? É uma das influências que pode acontecer aí, ok? Então, espero que tenha tirado algumas dúvidas, esclarecido algumas coisas com vocês. Em relação ao artigo, leiam o artigo e eu vou passar um outro vídeo direcionado diretamente ao grupo para vocês, explicando, vídeo e áudio, explicando o que é que eu quero de vocês, tá bom? Então, um abraço a todos, até a aula.